Sem Rodeios está no ar pelo TikTok. Não se esqueçam vocês que no TikTok é ao vivo toda sexta-feira no horário da tarde, tá? E nas demais redes, no Facebook e no YouTube, vai na segunda ou terça-feira, Marco Polo, que dia é? Terça ou quarta. Terça ou quarta, vai à noite, gravado para todo o Brasil, especialmente Rio Grande do Sul, né? Daqui do Rio Grande do Sul, daqui de Porto Alegre, capital dos gaúchos, que se Deus quiser, este ano não terá uma reprise da enchente de 2024, que foi muito ruim, porque não pode ter essa reprise. Por quê? Porque o senhor Eduardo Leite e o senhor Sebastião Melo, bem como o prefeito de Canoas, que foi a cidade mais atingida pela enchente, não providenciaram convenientemente as medidas de contenção das águas. Se ocorrer de novo, e já está anunciado um El Niño terrível para este ano, se ocorrer de novo, pode haver uma reprise ainda mais perigosa, ainda mais danosa, mais grave do que aquela que ocorreu em 2024. Se Deus quiser, não vai acontecer. Boa tarde, porque está sendo gravado à tarde. Boa tarde, Brasil. Boa tarde, Rio Grande. Boa tarde a todos que nos acompanham. E boa noite para você que vai assistir e que está assistindo doravante em outras redes sociais, Facebook, YouTube, na quarta-feira. E até para os que vão assistir na madrugada. Então, uma boa madrugada, é isso? Ou a qualquer momento, né? A qualquer momento. Marco Polo na produção, Gabriel na técnica. Os dois são Camargo, porque um é pai e o outro é filho. Paulo de Tarso Pinheiro Machado está aqui conosco com a sua categoria, né? Porque é um economista, é um administrador, é um professor. E ele é um homem categorizado para opinar e vai trazer a primeira agenda do nosso programa. Programa que não tem agenda, não tem pauta, mas ele traz a conversa. Primeiro, boa tarde a todos que nos assistem, aqui já os nossos nominados. Boa tarde, Marco Weber, meu boa companheiro tarde. De longa trajetória aí de programas, né? E de podcast. Primeira coisa, eu quero aqui lançar uma manifestação de solidariedade à deputada filha do nosso ex-governador Tarso Genro, a Luciana Genro, que lamentavelmente recebeu uma ameaça de morte. Parece que é isso. Foi ameaçada de morte ou de agressões, enfim. E em pleno século XXI, né, é incabível isso, é inaceitável, é inadmissível, né, ouvir esse tipo de mensagem. E não é porque a figura de uma deputada, poderia ser qualquer figura feminina, né, seja do nosso círculo, seja de uma pessoa até desconhecida. É inaceitável esse tipo de coisa que acontece, né? Quer dizer, a ponto que nós chegamos, né? E ela é uma figura política, ela é um ente político, um ente que tem seus posicionamentos, a ponto que nós chegamos e as pessoas fazerem uma ameaça de morte a uma mulher, né? Porque não é um problema de relacionamento conjugal, fique bem claro, é uma ameaça recebida e ainda uma ameaça, vamos dizer assim, de alguém não identificado, né? Então, nossa solidariedade. E desejamos, esperamos que isso não aconteça com mulher nenhuma, seja de que visão política for, de que partido for, né? Aliás, como nenhuma pessoa, né, possa receber a ameaça de morte. Então, feito esse registro, Marco Weber, eu abro o programa dizendo o seguinte: queria trabalhar hoje muito sobre o pronunciamento do presidente do Senado, o Alcolumbre, que hoje se manifestou, ontem teria se manifestado, sobre o porquê vai levar, vamos dizer assim, de forma a esgotar o tema do fim da jornada 6x1 no Senado. Que disse o presidente Alcolumbre na sua manifestação, né, que está lá no YouTube, na internet, para qualquer um ver. Primeiro, ele disse que
os 81 senadores, seja da direita à esquerda ou da esquerda à direita, obviamente passando pelo centro, pressionam ele, né, para que o Senado instale uma CPI, né, primeiro a do Vorcaro, e segundo que também trate o assunto da 6x1. Se bem que ali na questão da 6x1 ele diz que tem uma parcela que insiste em que o assunto tenha, vamos dizer assim, a objetividade e o caráter expedito, portanto, a rapidez para poder tocar para frente o processo. Mas na questão do Vorcaro ele disse o seguinte, que na questão do Vorcaro não faz sentido CPI, porque a Polícia Federal está investigando, o Ministério Público está investigando, e aqui eu recorro ao teu conhecimento jurídico, e que o Poder Judiciário está investigando. Que me consta, não é o Poder Judiciário, não está investigando. O Poder Judiciário recebe e acolhe todo o processamento que faz a Polícia Federal na investigação e o Ministério Público no encaminhamento da denúncia. Nós no Brasil não temos juiz de instrução, como temos na Itália, por exemplo, em que pese nós termos adotado no nosso ordenamento jurídico o direito romano, o Brasil não instituiu o juiz de instrução como tem na Itália. O juiz de instrução é aquela figura que faz a investigação que também. Tem a tarefa investigativa. Perfeito. Né? Então o judiciário não investiga, o judiciário julga. E acolhe, né? E acolhe. A denúncia. Acolhe a denúncia feita pelo Ministério Público. Exatamente. Bom, então acho que ali ele se passou conceitualmente porque não tem conhecimento jurídico. Lamentável que o presidente do Senado tergiverse sobre a matéria, né? Pode até ter formação acadêmica, mas não tem conhecimento jurídico. Perfeito. E o segundo ponto, então ele disse o seguinte, que já há uma investigação e após o término da investigação é que o Senado então deverá, através dos seus 81 senadores, se pronunciar sobre o tema. O que eu te dizia aqui em off, que, na minha opinião, ele tem razão. Como dizia Gentil Cardoso em relação a Macumba, né? Se Macumba ganhasse jogo, o campeonato baiano terminaria empatado e acontece o mesmo em relação a CPIs. Eu também acho. Porque nós tivemos uma recente CPI do INSS e eu pergunto o seguinte, o que ela apurou? Cada um saiu da CPI... Nada, com uma versão. Cada um saiu da CPI com o tempero da sua visão. Perfeito? Temperou o vatapá com pimenta ou não. É isso aí. Tem gente que não come pimenta e então botou salsinha no vatapá. Ou não botou nada, botou só sal. Entendeu? Ou até te mandou tirar o sal. Por exemplo, eu gosto de mocotó, mas aqui no Rio Grande do Sul eles têm mania de botar salsicha. Isso. E que estraga o mocotó. E na verdade não é salsicha, é linguiça, né? É aquela linguicinha... Isso, é uma linguicinha especial. Que como é que é? Linguiça, calabresa? Calabresa, uma calabresinha fininha, que não tem nada a ver. É isto, perfeito. Então, e o segundo ponto foi com relação à jornada 6x1, que ele disse o seguinte, vamos com calma, temos tempo. Agora o brasileiro consciente, o brasileiro trabalhador, ele está julgando, imagino que ele esteja julgando para votar, né, em outubro, nesses senadores que estão cozinhando essa matéria, né? Estão cozinhando em banho-maria essa matéria da 6x1, e estão já trabalhando lá na sua cabecinha, né? Trabalhando com seus neurônios, principalmente os candidatos aqui do Rio Grande do Sul, e você aí no seu estado também está trabalhando, né? E vai votar certo, né? Vai votar certo. Quem é que está contra a 6x1, né? Está cozinhando em banho-maria, o próprio Alcolumbre, né? E para não votar nessa gente, né, que está trabalhando contra você, a céu aberto. Com certeza. Porque o Brasil chegou a um momento político, uma situação política, em que essa gente trabalha a céu aberto, como eu disse. Eles não se dão mais ao trabalho de fingir, porque a hipocrisia começou a dominar de uma tal maneira que as coisas se dão de forma explícita. O implícito deu lugar ao explícito, porque a falta de vergonha na cara, a arrogância, o desrespeito ao povo, o sujeito que está usando o seu mandato de forma clara para prejudicar o povo e servir aos interesses dos poderosos, esse sujeito não tem mais a mínima preocupação de encobrir a sua atuação no Congresso Nacional, de encobrir
o seu mandato, né? Ele está ali para servir unicamente os poderosos, inclusive nos seus discursos, nas suas entrevistas. É um absurdo completo. É um assinte à inteligência do povo brasileiro, que pode ser um povo despreparado politicamente, pode ser um povo que tenha até uma certa dificuldade cognitiva e um certo despreparo cultural. Mas para bobo ele não serve. Exceto, claro, aquela camada que está diminuindo gradativamente, que reza para pneu, que se pendura em caminhão e que faz Chamada aos a ETs. chamada aos ETs, como a gente faz aqui em homenagem a eles, né, Paulinho? Eu juntaria a hipocrisia, Marco, e prezados internautas, a disfarçatez. Porque, para mim, além da hipocrisia já é um problema sério, mas a disfarçatez, que é o seguinte: não se importar com a hipocrisia, não se importar com a mentira, não se importar com a inverdade. Isso é uma disfarçatez, né? Como que nós assistimos recentemente, né? Um deputado, líder de um partido, com 427 mil reais dentro do apartamento, e primeiro ele disse que foi uma doação, e depois ele disse que foi a venda de um imóvel, e depois ele não sabia o que dizia. Mas e um candidato à presidência que primeiro diz que ele não conhece, E depois ele conhece, depois ele conhece, e depois ele visita o que ele não e conhece. depois ele visita o que ele não conhece, e mais, para dizer para o que ele não conhece e para o que ele visitou, que ele vai parar de pedir dinheiro. Então assim... E aí o sujeito engole e continua apoiando o cara. Mas isso é uma disfarçatez, isso é uma zombaria da hipocrisia. A disfarçatez é uma zombaria da hipocrisia. Tá? Então, a cada dia que a gente vê, é mentira para cá, é mentira para lá. E a mentira... E o que me assusta, Marco Weber e prezados internautas, é a naturalização da mentira, viu? É a naturalização da mentira. Mas, olha, tá? Entendeu? Esse Não, programa nós não vamos nem... Eu não vou comentar. Não vamos nem comentar. Não vou comentar. Quem quiser... o programa é a prova... Esse programa é a prova de cheiros, odores e substâncias, vamos dizer assim, que não são feitas aqui, são feitas no banheiro. Não, então, se alguém está com problema de dor de barriga, diarreia, ou qualquer outra, vamos dizer assim, vamos dizer assim, algum tipo de disfunção, vá ao banheiro e lá descarregue, vomite, faça o que quiser. Aqui não tem isso, aqui não é banheiro. Eu tá? digo a cara internauta que entrou aí que os vovôs aqui não podem ter qualquer outra disfunção, menos erétil, tá? É isso aí. Não, que fique claro, até para esclarecer, né? Então, assim, e outra coisa aqui, quando a gente tem que vomitar, a gente vomita no lugar certo. Não é aqui que nós vomitamos. Então, se alguém quiser vomitar aqui, também se dirija ao lugar certo. Que nós sofremos aqui uma certa infiltração de gente que foi aquela marcha dos evangélicos, né, que tinha mais bandeira de Israel. Isso. Que nega e dos Estados Unidos. E dos Estados Unidos. Os nega patriotas. Que nega Jesus Cristo. Os patriotas e os cristãos. Que nega Cristo e libera o aborto, né, que eles aqui renegam. Né? então é um pessoal que tem uma capacidade cognitiva imensa. Então não dá nem para perder tempo com essa gente. Não. Mas então eu quero dizer o seguinte: a naturalização da disfarçatez é o que assusta. Porque hoje não há nenhum comedimento e nenhum constrangimento para mentindo, tá? Esse é o problema, tá? Ninguém hoje mais se constrange com a mentira ou com a inverdade, tá? E quero dizer aos nossos internautas que podem continuar nos provocando, porque hoje nós teremos a indiferença a vocês. Querem entrar aqui para contribuir? Ótimo. Querem entrar aqui para vomitar? O lugar não é aqui. Procure o banheiro da casa de vocês e vá fazer isso. Mas enfim, eu quero dizer o seguinte: o que me assusta é a insensibilidade a isso que nós estamos criando, que cada um mente. Aí vem um deputado falar da mentira, que não sei o quê, o outro é senador, é presidente de um partido e anda no avião dos empresários que o bancam, que o lideram mesada. Então, assim, a coisa... E aí o seguinte, pior do que isso, Marco, e os bandidos são os outros. Os bandidos são os outros. Entendeu? É o inverso. É uma inversão de valores total, né? Mas agora há pouco eu também via, aqui enquanto não chegavas, o tal de portal aquele da... Como é que é o nome? O Gabriel, por gentileza, quando eu cheguei, tu estavas no ar um portal aí que tu deve assinar até.
Não. Um portal aí que... Daqui a pouco eu me lembro. É um portal da direita, da extrema direita, sobre o Bukele. Endeusando o Bukele. O homem da República Dominicana? Não, como é? El Salvador, né? El Salvador. El Salvador, que ele não tem nada de Salvador, né? Impressionante o documentário sobre o Bukele. Né? Não, tem gente que adora o Bukele. Não? As medidas que ele é um assassino, né? As medidas que ele tomou em El Salvador, assim como se fossem as medidas do mundo, e usando a religião também. Sim. Usando a religião, que é um perigo aqui no Brasil, né? Um perigo que nós, se não nos cuidarmos, nós caminhamos para esse tipo de situação aqui dentro do território brasileiro. Então nós temos que estar vigilantes para esse tipo de coisa. É o rival do ICL. É o rival do ICL. Sim. É o rival do ICL. Daqui a pouco eu me lembro do portal. Então, assim, voltando ao senador Alcolumbre, eu quero dizer o seguinte: talvez ele nunca tenha tido necessidade de trabalhar no 6x1, né, ou no 7x0. E se teve, ele renunciou à sua origem. E eu acho que quando uma pessoa renuncia à sua origem, é para mim uma hipocrisia, porque ela nega aquilo que ela enfrentou e que ela passou, e desprovém o indivíduo de uma sensação de empatia, de uma manifestação de empatia. Eu acho que quem trabalhou já 6x1 e até 7x0, como acontece em vários casos, já aconteceu, certamente sabe o que significa isso e o que representa isso, né? Para uma evolução e até para uma dimensão humanística, né? Porque nós estamos vivendo um contexto de redução de oportunidades de emprego, né? por um viés ideológico do liberalismo, né? Que a cada dia, seja na tecnologia, seja na formação econômica, seja na formação cultural, vai reduzindo oportunidades de trabalho, vai diminuindo o emprego formal, né? Vai pejotizando, né? Transformando os tais empreendedores em CEOs de MEI, né? CEOs de MEI, né? Porque apostam que isso tem resultado efetivamente negativo, né? Tem uma funcionalidade. Então, é lamentável que o presidente do Senado trate a questão da jornada 6x1 com essa desfaçatez da calma. Não, é preciso ter calma, entendeu? Como se o país pudesse esperar mais 3, 4 meses, né, para resolver um problema social imenso como é essa questão da jornada de trabalho. E outra coisa, Marco, pior, na contramão do que já muita empresa vem fazendo aqui, sejamos justos, já muitas empresas, especialmente as de pequeno e médio porte, já trabalham com a jornada 5x2. E até tem grandes empresas que já trabalham com isso. Entendeu? Empresários dizendo que melhorou a produtividade. Claro que melhora. Reduziram-se as faltas. Claro, porque se você bota a inteligência e a racionalidade a serviço de avaliar esse processo, é claro que as pessoas vão se dar conta que vai melhorar a produtividade, porque pega um trabalhador mais descansado, um trabalhador estressado, ele não tem condição de dar mais do que ele pode dar. Então, é uma questão... E mais, o mundo capitalista empresarial da Europa, exceto os Estados Unidos, que tem uma outra dimensão, porque não emprega a sua gente, emprega e está havendo uma crise, porque os serviços básicos nos Estados Unidos perderam gente, porque a sanha perseguidora de Trump expulsou os latino-americanos, que são a mão de obra dos serviços básicos e essenciais à sociedade. Os americanos estão chiando porque perderam os lacaios, perderam e mais os do que isso, os serviços ficaram mais caros. A prestação de serviço ficou mais cara. Então, basicamente, é uma contramão do que está acontecendo a nível mais humanístico. Sempre aparece uma criaturinha. Mas ela quer, essas pessoas querem destaque. E vou dizer mais, aqui o nosso destaque aqui é a participação das pessoas. Agora, as suas opiniões pouco nos interessa, entendeu? Agora, o site é democrático. É que essa gente não está acostumada à palavra, Marco, democracia. Não? O que eles gostam é de golpe, de ditadura, né? De militar. É isso que eles gostam. E não são todos militares, mas os militares que são responsáveis pelo golpe militar, seja os de 64, seja os de 2022, aí é um problema mental que as pessoas têm que se reconverter, né, nas suas pulsões e nos seus vícios psíquicos e emocionais. Aliás, um formulismo muito surrado
das ditaduras civis, que já está em tramitação no Congresso, que nós falamos timidamente num programa anterior, que foi está avançando já a proposta do imposto de renda, né? Proposta da isenção do imposto de renda para os militares. E uma proposta desse tipo, o que ela denota? O pano de fundo de uma proposta. Passar pano nas Forças Armadas, já com o intuito de fomentar o golpe. A partir do momento em que se prestigia a casta militar e que se passa a mão na cabeça dos militares como uma casta pública, se começa a fomentar aquela ideia de que os militares, além de serem uma casta, eles têm o condão de proteger uma determinada faixa de políticos e de empresários no país, porque o golpe de 64, falando agora no âmbito doméstico, foi um golpe político empresarial. Com certeza. Foi um golpe militar empresarial. Houve uma corrente aí comandada por empresários políticos militares, né? Aquela corrente partida do financiamento dos empresários, financiavam os políticos, que por sua vez fomentavam os militares que perpetraram o golpe. Isso ocorre, é uma receita antiga que dizem alguns que não cabe mais no cenário político mundial atual, porque aquele papo antigo de combater o comunismo já não existe mais no cenário. Mas ainda é vigente em cabecinhas já corroídas pela idade, mas existe ainda uma geração que está incerto com S, né, no sentido de inserida naquela bolha bolsonarista que representa quase 30% da sociedade. Já menos agora, né? Com as peripécias do Tariflávio, né? Do Tariflávio, do 01. Inclusive existe um raciocínio aí que fala, que é um levantamento das redes sociais, que 80% condenam agora essa última do Eduardo Bolsonaro e do próprio Flávio, andam pregando que o governo brasileiro deveria ter aderido, se posicionado pelo Brasil, deixar de lado o PIX, que é nosso, pelo sistema americano. E 80% dos brasileiros disseram não. Isso significa o quê? Que a bolha de 30% começa a ser rompida. Marco, para a gente que se diz patriota e se veste com a bandeira do Brasil, isso não está errado? Tu não acha que isso tem alguma incoerência? Talvez isso não seja uma fake news, hein? Porque é inacreditável que uma pessoa que diga que ama o Brasil, que se veste com a bandeira brasileira, que se enche a boca para dizer que é patriota, né? Na verdade faltou umas letrinhas, né? Patriotários, né? Entendeu? Será que não está havendo uma injustiça? Não está havendo, eu respondo. Não está havendo injustiça nenhuma. Porque essa gente só vive disso, entendeu? Só vive disso. Né? E ele foi lá criar um fato, pelo desgaste que ele teve, no caso do Bolsonaro, porque é uma mistura de Bolsonaro com Volcaro. Ele estava extremamente desgastado, e continua e vai desgastar mais. Ele está derretendo. Né? Ele foi achar uma medida para dizer o seguinte: não, eu pedi ao presidente Trump. Primeiro ele vai lá, aí vem a hipocrisia. Primeiro ele vai lá e diz pro Trump: não, vai lá, mete coisa que nós temos que acabar com o governo do Lula. Né? Quer dizer, ele esquece o seguinte: ele esquece do país. O governo do Lula é um governo como qualquer outro, do ponto de vista da sua passagem. E se voltar, e vai voltar, vai ser pelo voto da população. Então ele esqueceu que acima do Lula, acima de qualquer outro personagem, está o Brasil. Entendeu? Os próprios empresários estão dizendo o seguinte: essa gente tem que parar com isso porque está trazendo prejuízos ao Brasil. Os empresários, eu ouvi 2 empresários dizerem isso. Essa gente tem que parar com esse tipo de infantilismo, entendeu? Estão brincando de fazer política, porque isso não está prejudicando nenhum governo, está prejudicando o país, o Brasil e a sua sociedade. O próprio Eduardo Bolsonaro teria dito, né, já apareceu ali, eu vi um vídeo dele dizendo que se o Flávio não for presidente, nós vamos continuar insistindo com isso. Né?
Eu quero mandar um beijo aí para minha esposa Camila Zemizak, que está neste momento nos assistindo. Muito bem, um abraço para Camila. Acabou de nos mandar uma mensagem que está lá assistindo e acompanhando um trabalho de eletricidade que está sendo feito na minha casa, na nossa casa. Opa. Como sempre, né? Toda semana tem um trabalhinho lá e um gasto extra para o casal lá, né? Em função Da casa. Sempre, da casa. sempre em função. Ainda resquícios da enchente, é isso? Ainda resquícios da enchente. Na semana passada foi feito um trabalho lá de troca de toda a instalação elétrica na casa da minha sogra, que é embaixo. Sim, que ficou tomada pela água. Tomada pela água, já estava dando tilts na instalação elétrica, agora foi a nossa vez. É tudo, né? É telhado, é tudo, mas tudo bem. E o seu querido amigo, o querido amigo governador Eduardo Leite e o nosso prefeito Sebastião Melo, belos e lindos aí, já achando na mídia que fizeram tudo pelo povo gaúcho, pelo povo da grande Porto Alegre. Vamos ver se Deus, só por Deus, né, para nos salvar. Mas continuamos aí. O que o Marco Polo fez ali? Agora estão tentando subverter o Marco Polo. Né? Não sei se é o nosso ou se é outro, eu não entendi. Marco Polo Porto Alegre, o Luiz Dias nos mandou um Buenas Gauchada, esse nos acompanha sempre, né, Luiz Dias? Grande abraço para ti. Agora apareceu aí outras figuras interessantes, né? Mas enfim, tá divertido. Como sempre, né? Nos divertimos com algumas pessoas. Tem outras sérias, tem pessoas sérias que obviamente estão... A maioria. A maioria é séria e tem... Agora tem uma minoria, né? Que talvez seja aquela que canta hino para pneu, né? Ou então se veste com a bandeira do Brasil e diz, eu sou patriota, né? Na verdade, patriotários, né? São grandes patriotários, mais otários do que patri, né? Mas enfim, cada um acha, a loucura de cada um cabe no tamanho da cabeça de cada um também, né? É isso aí. O sincerão aí tá Sincerão, esse não tem nada de sincerão, né? Esse é um falsidão, né? Porque você deve gostar de notícia falsa, né? Devia de ser um falsidão. Mas enfim, não vamos dar a ênfase para essas pessoas. Acho que hoje eu nem vou chamar os ETs, hein? Não. Os ETs não. E outra coisa, acho que os ETs merecem respeito, né? Diante dessa coisa. Mas tá bem, vamos em frente. Parabéns aí aos nossos amigos que têm participado e que têm procurado contribuir com o programa. Independe do que eles pensam, do que eles acham, mas que tem... 381 nos acompanhando, né? Tem uma visão bastante... democrática, né? E tem mais, aqui neste programa, sim, nós defenderemos até a morte a democracia, né? E mais, né? Se for preciso pegar uma faquinha, um canivete para enfrentar a invasão americana, que é o que eles estão pretendendo fazer, nós vamos enfrentar. Morremos, mas como dizia uma ovelha acuada por 6 cachorros-lobo numa fronteira, não tá morto quem peleia. Não tá morto quem peleia. E aqui nós peleamos. Mas aí nós vamos tosquear essa ovelha ou não? Vamos tosquear essa ovelha. Vai fazer frio. Dá pra fazer frio. E depois, se for o caso, se ela tiver aí que morrer, vai morrer. E nós vamos tentar ver se fizemos uma homenagem a ela comendo seus restos mortais. E o Luiz Dias, como sempre, pertinente nos seus comentários, né? Se dizem cristãos, mas se enrolam na bandeira de Israel. É isso aí. Esse encontro, o Paulo César quer um canivete. Estou com você, Paulo César. Grande abraço. Ah, bom. Aquele canivete que entra para dentro do cabo, né? Entra no cabo. Mas eles não resistem, viu? Tem gente que entrou aqui já hoje... vomitando, sei lá, querendo fazer, isso aqui não é banheiro, tem que já foi para casa. E já foi embora, né? Vai ver que regurgitou o vômito, né? Sentiu mal. É que não consegue, né? Não consegue. Bom, a não sei o que, o Rio Grande está afundando. Não, o Rio Grande está afundando é por causa de outro babaca. Esse aí é eleitor do Zucco. Esse deve ser Tenente Coronel Zucco. Não, esse bate continência é para ET, entendeu? E canta hino para pneu. É o legítimo otário patri, né? Não é patriotário, é otário patri. Mas tá bem, vamos lá. Tá bom. Vamos lá. E aí, meu querido amigo? Então é isso, basicamente é isso. E outro assunto que eu gostaria de trazer aqui hoje é o aspecto da campanha, né? A campanha agora com o início da Copa, campanha eleitoral como de todo, né? Ela prossegue, mas ela vai ter muito menos ênfase, né? Porque o brasileiro, um apaixonado por futebol, ele vai mergulhar de cabeça na
Copa do Mundo e faz tempo que o Brasil não ganha uma Copa do Mundo, então a expectativa do povo brasileiro, como uma saída, inclusive, até o ambiente, que é pesado, que é difícil, né? E que aqui no Brasil a gente tem uma dificuldade natural, porque temos problemas na política, temos problemas nas casas congressuais, enfim, estamos vivendo uma situação, certamente o povo vai tentar relaxar um pouco, né? E aí só retorna ao final de julho, que é quando termina a Copa, parece que é isso, né? A Copa fica em final de julho, e aí retorna para a campanha política. Espero que essa campanha política, que vai ser, para mim, Marco, e na opinião de muitos, uma das campanhas mais difíceis e mais complexas, né? Pelas pressões que tem, né? E também pela situação que nós estamos envolvidos aqui como grande país da América Latina, né? Sobre o olhar, né? O olhar agressivo, o olhar invasivo, o olhar, vamos chamar assim, também hipócrita do presidente dos Estados Unidos, né? Que tem um tipo de relacionamento que para uns ele em determinados momentos ele faz sorrisos e elogios e dá juras de amor, e no outro ele vai lá e devaneia, né? Medidas de política econômica que só vêm a prejudicar o Brasil. O morde e assopra típico do nosso querido Trump. Ele vai ter que fazer um contorcionismo para assoprar o seu que está ardendo lá nos Estados Unidos, porque ele agora tem mais de 70% de reprovação da sociedade americana. É um recorde absoluto. Mais de 70%, acho que nenhum presidente nos tempos contemporâneos, e até não me consta na história, até mesmo os casos de Watergate com o Nixon, eu acho que nem o Nixon não teve esse limite nem o Richard Nixon, como está tendo com o Donald Trump, né? O Harry Truman também foi. Isso. Então, ele vai ter que fazer um contorcionismo, talvez um pilates invertido, né? Faz um pilates invertido, em vez de ser para frente, vai para trás, para assoprar o seu traseiro que está prendendo fogo. Mas, né? O Trump vai durar pouco, não fisicamente. Fisicamente dizem também que não vai durar, mas politicamente ele dura até novembro, né? Porque as eleições de novembro vão acabar com qualquer tipo de ação política que ele possa ter, porque as eleições de meio de mandato lá vão terminar com a maioria dele no Congresso, e o Partido Democrata vai acabar com as asinhas que ele eventualmente ainda tenha. Ele tem oposição dentro do próprio Partido Republicano. Agora ele sofreu uma derrocada eleitoral, agora com 4 membros do partido, 4 parlamentares republicanos votaram contra. É isso. Ele não tem aceitação nem dentro da própria trincheira dele. O problema é que o povo americano ainda não acordou, né? Ele acordou parcialmente. No momento que acordar, derruba. Eu sempre faço alusão a esse filme Guerra Civil, que teve a participação do ator brasileiro, né? Que é um filme que antecipa, né? Que vaticina algumas coisas que possam acontecer em território americano, mesmo porque os dias dos Estados Unidos, enquanto a maior economia do mundo, enquanto protagonista do cenário mundial, estão contados. É verdade. Estão contados. Agora nós passamos à pauta econômica, que tu gosta, que é o fato das taxações, né? A partir de hoje já estava lendo aquela questão política aí das tarifas? Das tarifas. As tarifas ainda não foram impostas. Não foram. O que aconteceu foi o enquadramento do PCC. E ainda tem do 30 dias para elas vigirem, não é sim, isso? mas tem o enquadramento do Comando Vermelho e do PCC, sim. Que ainda pode ser revertido, mas as tarifas, está na hora já do governo brasileiro dar um basta nessa situação e eleger a China como principal parceiro comercial e pronto, terminar com esse chororô. É isso. Acho que tem que acabar com esse chororô de considerar os Estados Unidos maior parceiro comercial é a China, acabar com essa história, se quiserem, querem, se não quiserem, então não tem problema. Novos mercados foram abertos, eu acho que isso é conversa dos empresários que estão preocupados com isso, não tem que se preocupar com isso. É a hora do Brasil assumir a sua posição no mercado mundial e acabar com essa cena, esse jogo de cena que já está cansando a beleza dos brasileiros.
E diria mais, nós temos que entender qual é o fundamento dessas medidas do Trump. Trump quer indiretamente atingir, né, o BRICS, porque o alvo dos americanos é derrotar a China. Mas não vão derrotar. O problema também é de atitude doméstica. O Trump recentemente foi à China. Tá? E o que ele fez lá? Ele tentou fazer o seguinte, ele tentou captar de como é que a riqueza e os recursos que a China vem arrecadando no comércio internacional podem ser carreados para o mercado americano de aplicações. Esse foi o objetivo. Tá? E aí ele se deu mal, porque o Xi Jinping disse o seguinte: a China trabalha sobre planos quinquenais. Ela sabe o que 5 anos ela precisa produzir e o que 5 anos ela vai fazer com o resultado disso. Não? Porque a China nunca trabalhou inconsequentemente, como estão fazendo os Estados Unidos há décadas, que simplesmente imprimem dólares na casa da moeda de forma inconsequente. Não, e dólar falso. As crises americanas, a literatura é muito farta sobre isso. A crise americana, todas as crises americanas, a do subprime, a das empresas.com, a da quebra do sistema financeiro, houveram uma emissão incalculável de dólares falsos. Eles inundavam o mercado falso. Qual é o problema agora? Como o dólar passa a perder a hegemonia, né? Porque ali no Estreito de Hormuz só passava navios que pagassem a passagem em yuan. Né? Então eles estão desesperados. O dólar, o Bretton Woods de 44, pós-guerra, petrodólares estão. O acordo de Bretton Woods de 44 está sendo desfeito, e é isso que eles estão desesperados. A moeda americana está perdendo hegemonia. Aliás, se alguém tem dúvida disso, é só olhar a cotação do dólar aqui em relação ao real. Nós estamos num processo de apreciação da taxa de câmbio, ou seja, significa dizendo que o nosso real está valorizando em relação ao dólar. E as moedas, o euro e a libra também estão fazendo esse processo. Recentemente, na Rússia, o Putin estabeleceu o seguinte para a Europa: só haverá negociação de compra de energia em rublos. Em rublos, porque os países costumavam usar suas reservas de dólares para comprar energia, perfeito? Então é em rublos, ou seja, a União Europeia está tendo que fazer reconversão das suas reservas monetárias em dólar, e com isso o dólar está ficando sobrando. É esse o desespero. E como tu diz bem, Marco, o povo americano ainda não se deu conta que o sonho acabou. O sonho está no fim. Porque o Trump está no desespero. Todas essas manifestações e essas ações dele é o desespero. E tem mais uma coisa que as pessoas gostam de comparar, porque a China é isso, a China é aquilo. Eu não tenho, e até perguntaria, me esclarece se eu estiver errado, qual foi o país que a China sequestrou o presidente sobre a alegação de terrorista? Não, eu vou mais além. Qual foi o país em que a China se intrometeu? Qual foi o país com o qual a China fez guerra? Nem com Taiwan, que é território chinês, que eles estão há décadas querendo recuperar. Eles não deflagraram um processo processo belicoso. É isso aí. Não deflagraram. E agora vem um imbecil aqui falar, né, que eu não vou citar quem, falando coisas que não tem nada a ver, né? Que está falando aqui com um economista laureado, professor de economia, ex-presidente estatal, que não vai respondê-lo. Claro que tu não vai responder. Claro, não vou perder meu tempo. Para um palhaço como esse que vem aqui participar de um programa, que aliás é a mania do brasileiro, né? Eu também falando com um advogado, com um jornalista, né? E um palhaço vem sustentar teses. Brasileiro tem mania de advogado, tem mania de médico, tem mania de treinador de futebol, agora é nova, tem mania de economista, e não passa de um pobre de direita imbecil que vem. Bloqueia esse vagabundo aí, Gabriel, faz favor. Bloqueia esse vagabundo. Bloqueia, porque eu já estou cansado disso aí. Nós tínhamos nos proposto a não dar resposta. Bloqueia. Na hora. Sincerão aí. Chega disso. Acabou. Troca o nome dele por Mentirão. Bloqueia, porque imbecil aqui não tem lugar. Bota aí, Mentirão. Entendeu? Não tem aqui, aí vem outros palhaços aqui no chamado. Assim você chegue nessa idade com a posição social e cultural que nós temos. Chega disso aí. Chega dessa bandeira. Acabou.
Pelo menos, eles estão dizendo aqui, sujeito comunista, não sei o que. Bom, pelo menos aqui Mas vão a puta que o pariu. pelo menos não tem, aqui não tem golpista, né? Não. Aqui tem gremista. Aqui né? tem gremista, aqui... Pode ter comunista, que nós não somos, mas segundo eles não sabem nem o que é o comunismo. Então, eles agora... Tu vai a merda, vagabundo. Tira esse outro vagabundo aqui também. Ó. Tira esse outro vagabundo. Pilantra. Golpista, hein? É o Renato Schneider, golpista. Não, mas de onde é esse merda aí? O dia que tu chegar à nossa posição, tu vem conversar, vagabundo. Mas tá bem, vamos lá, vamos em frente. Então, assim, eu entendo que a situação mundial é uma situação... E outra coisa, os Estados Unidos é uma areia movediça, Marco Weber. Cada vez que eles avançam no processo, cada vez mais eles se desgastam e se afundam. Por exemplo, o desgaste do 01... né, que foi lá e disse, que pediu. Primeiro ele foi lá e diz, não, aprofunda aí as medidas para ferrar com o Brasil. Aí depois ele faz uma mentira, que aliás é o jogo que ele faz, né? Aliás, ele só se mente, ele só se desgasta. Ele só termina com a imagem dele. E não é mais perante os outros que não gostam dele, é perante os que mesmo gostavam dele. Tá? Há poucos dias eu ouvi um candidato a presidente dizer o seguinte, o Flávio tem que parar com isso, porque ele entrou agora numa fase infantiloide da política. Infantiloide é uma mistura de infantil com debilóide, né? Quer dizer, então, nós não podemos entender pessoal, uma coisa que precisa ser entendida. Há um filósofo chamado Aristóteles, discípulo de Platão, que escreveu uma obra chamada A Política é a Arte do Bem Comum. Se as pessoas usam política para matar, para odiar, ódio não combina com política. Tem que botar isso na cabeça, tá? O ódio não combina com política. Aliás, a política foi o que permitiu exterminar o ódio. Antigamente, a disputa das ideias e a disputa das visões se dava na ponta de uma espada, depois de uma faca, ou então na bala de um revólver, que era o duelo. A política permitiu acabar com o duelo. A política veio para gerar o bem comum na sociedade. Podemos divergir, cada um tem um caminho a seguir, acha que o caminho pode ser por aqui, por ali, pelo meio, por onde. Perfeito, isso é normal. Mas não pode transformar a política em ódio. Porque isso não é política. Isso é qualquer outra coisa. Pode ser demência, pode ser surto psicótico, pode ser qualquer coisa. Política não pode envolver e não envolve ódio. A divergência, a disputa de ideias, tudo é perfeitamente normal. Agora, quando as pessoas não têm conceito de democracia, isso fica muito difícil para as pessoas entenderem. Aí vem a agressão, vem o ódio, vem a ofensa, entendeu? Vem a agressividade e isso não combina com a política. Essas pessoas não fazem política. Elas fazem a disseminação do ódio, da mentira, da fake news e da inverdade. Aí vem outro babaca aqui, ó. Sem perfil. Além de tudo, ele é preconceituoso. Covarde. Ele parece que não vai envelhecer nunca, né? Covarde. Ele não gosta de velho. Mas é isso que eu digo. Que nós não somos, viu? Nós somos podemos ser velhos na cronologia, mas somos muito mais jovens do que muito jovem que está aí sem saber o que pensa e o que acha. É isso que eu acho, ó, que chegarem à nossa idade com o peso que a gente tem. Né? Agora, eles são provocadores, tá? Eles gostam disso. Eles gostam de provocar. Eles não têm respeito à convivência social. Eles não respeitam a divergência de ideias. Essa gente não faz política, essa gente dissemina ódio. Foi isso que eles fizeram. Outro vagabundo ali. Quando eles quebraram o STF, quando quebraram ninguém Palácio, vai entendeu? falar do Lulinha, entendeu? Que ninguém defende o Lulinha A ou B, nós defendemos a verdade, vagabundo. Então, o que acontece? Essa gente só dissemina ódio. Eles adoram. É divertido, viu? É muito divertido, porque é um festival de demência, de demência mental, de infantiloides, entendeu? Que não tem seriedade. E eles acham que nós estamos dando atenção para eles. Não, o programa é democrático, nós damos atenção para todos, entendeu? Agora, só não vale vir aqui ofender e agredir, chamar as pessoas de velho, porque isso não é democrático, isso automaticamente, não é Gabriel, automaticamente. Ofendeu, cortou. É isso aí. Esse é um critério que nós vamos adotar, porque nós não estamos aqui ofendendo ninguém, nós estamos aqui... Gostaríamos que os internautas que nos aceitam como sérios respondessem, eles se encarregassem de responder, tá? É isso aí. Aí, ó.
E observa que eles não usam o nome, viu? Eles usam o codinome. Eles não se apresentam pelo nome. Eles Porque usam o codinome. aí quando estão frente a frente, eles são um bando de covardes. Aí eles fazem como os vários que eles defenderam, fogem, né? Fogem. Né? Então, processo criminal nas costas e fogem. Mas é isso aí. Olha lá, olha lá. Ó. Tá bom. Vamos lá, vamos em frente. Acho que Corta geral. Podemos falar geral. um pouquinho agora de amenidades? Vamos. Se é que esse assunto é uma amenidade. E a nossa seleção brasileira? Será que vai ganhar ou não vai ganhar? A seleção brasileira é uma incógnita. Né? O peso da camisa fará com que cresça? Pode ser. Tenho minhas dúvidas, Marco Weber. Porque o Brasil, nas últimas Copas, vem perdendo prestígio, vem perdendo o respeito, né? E há uma emergência de seleções novas. Nós vamos pegar, por exemplo, uma seleção como a do Egito, né? Que está na nossa chave, é isso? Não me falha não. O Egito está na chave? Ou... Eu não sei o Egito, não sei se o Egito... Tá? Mas vamos pegar seleções novas que estão muito bem preparadas, que estão... Marrocos é que nós vamos pegar. E eu vi essa seleção de Marrocos jogando, está jogando um futebol muito bom, muito nível. E eu tenho medo que os nossos craques... Luiz Dias pediu para não bloquear. Mas tem que bloquear, Luiz Dias. Eles atrapalham aqui, ó. Eles atrapalham um programa que... O problema, caro Luiz Dias, é o seguinte: nós não aceitamos ofensa. Tá? As pessoas podem divergir, não há problema nenhum, divirjam, têm suas visões, mas esse troço de usar a agressividade e a ofensa, né? E deixar que isso se naturalize, nós não concordamos com isso. Tá? Primeiro que nós não chamamos aqui, não por ação, mas por reação, sim, de indignação. Nós não ofendemos ninguém. Nós, inclusive, colocamos que o podcast é um espaço democrático. Agora, se as pessoas não conseguem discutir isso em bom nível, em nível democrático, como pressupõe, porque essas pessoas não são democráticas. Quem apoia golpe e golpismo não é democrático. Ele quer achar uma solução pela força, pela violência. Né? É uma posição agressiva. Então isso nós não podemos concordar. Tem respeito aos outros que não. Em respeito aos outros que, como você, que vem aqui e que contribuem com o processo, independente se concordam ou não concordam. Né? Há muitos podcasts aí que simplesmente bloqueiam. Sim, bloqueio porque quando entra num... Aliás, quero dizer o seguinte, os próprios canais das redes sociais têm políticas de bloqueio. No último programa, um dos nossos canais bloqueou, por conta deles, o seguinte: a pessoa foi bloqueada, não por nós, foi bloqueada pelo canal, pelo tom de agressividade, pelo tom de odiosidade que estava empregando na participação do programa. Então, tem política para isso, sim, tem regra para isso, né? Mas a seleção brasileira é uma incógnita. Também acho uma incógnita. E também acho o seguinte: dizem que o ambiente entre os jogadores, a expectativa é muito boa, é muito favorável. Né? Que a seleção está integrada, que estão no espírito de um por todos e todos por um. Né? Mas eu ainda acho que, e vendo o último amistoso, que foi contra o Panamá, eu não gostei da seleção do primeiro tempo, ao passo que eu gostei muito da seleção do segundo tempo. A seleção do primeiro tempo parece que estava jogando naquele estilo de que quando for a hora vamos ganhar. Né? E a seleção do segundo tempo entrou dizendo o seguinte: a hora de ganhar é agora e vamos fazer isso. E tanto que o jogo terminou empatado 1-1, né, ou 2-1, e no segundo tempo aumentou o score. E gostei muito da seleção do segundo tempo. E que não são jogadores... O Ancelotti disse que a seleção brasileira tem 18 jogadores titulares. Tá? Então eu digo o seguinte: se é que estão todos titulares, que coloque esses que jogaram o segundo tempo do Panamá, porque me parece que jogaram muito mais, com muito mais vontade, honrando a camisa amarela, não que os do primeiro não honraram, mas assim estavam... Sabe, naquela malemolência do tipo, é um amistoso, vai chegar o momento que nós vamos ganhar. E eu vi eu vi um centroavante que eu não conhecia, parece que Thiago, né? Como é o nome dele, do segundo tempo. Olha, o jogo já estava 4-1 e ele corria, não tinha bola perdida.
Eu vi o Endrick jogando também de forma muito dedicada. Vi todos jogando de forma muito dedicada. Tem um jogador que eu particularmente não gosto, que é o Paquetá. Mas vi o Paquetá jogando uma bela partida de futebol. Entendeu? Enfim, espera-se que essa seleção possa finalmente trazer uma alegria para a pátria brasileira, né? Que precisa de alegrias também, não pode ver só de problemas e de tristeza, né? Eu vejo com apreensão. Não torço mais para o Brasil como torcia antigamente. Acho que esse período da Copa do Mundo vai me trazer uma saudade muito grande do Grêmio. Né? É verdade. Eu, como bom gaúcho e como gremista, eu coloco o Grêmio acima, né? Estou acostumado. Nós estamos numa situação muito difícil. O que tu acha do Mandaca do Juventude, que parece ser uma contratação? Pois é, aí, Marco Weber, aí vamos entrar num outro assunto que me traz calafrios, tá? Quer dizer, o Grêmio precisou chegar na situação que chegou. Ao final praticamente do primeiro semestre, portanto 6 meses, para ir atrás do Mandaca. E eu não estou aqui desprestigiando o jogador, tenho profundo respeito pela figura do jogador, pelo ser humano que ele é, entendeu? Até acho que seria, talvez, em outra circunstância, um bom reforço, mas não é do Mandaca que o Grêmio está precisando, pelo amor de Deus. O Grêmio precisa de um lateral direito, o Grêmio precisa de um zagueiro, Vieri está para sair. Precisa de um meia. Precisa de um meia, né? Precisa reforçar seu grupo, né? Com jogadores que efetivamente tenham um perfil profissional, né? O Grêmio tem uma história, o Grêmio resgatou, eu vou dar alguns exemplos aqui, o Goiano, que era meio campo, lembra? O Luiz Carlos Goiano. O Grêmio resgatou um centroavante, que era o Jardel. O Grêmio resgatou o Paulo Nunes. O Grêmio resgatou uma série de jogadores que vieram com vontade de reescrever a sua história. E é isso que ele precisa. Agora, contratar jogadores que parece que agora mudou o setor a pessoa que vai ser responsável pelo setor de captação e de mercado. Vem em português. Em português. Né? Outra coisa, eu acho que o preparo físico do Grêmio está muito mal. Muito mal. E o Grêmio tem um camarada consagrado que trabalhou na seleção brasileira, ainda é assistente da seleção brasileira das categorias de base, que é o preparador físico, eu não lembro o nome dele, chamado Einho, não sei o que, Gustavinho, enfim, e está lá atirado nas categorias de base. O nosso preparo físico, eu acho que o Grêmio tem um problema de avaliação de futebol. E agora aconteceu um fato lamentável, né? Que foi uma exposição de uma dissonância cognitiva dentro do grupo que implicou na saída do vice-presidente de futebol, que não foi por um problema de futebol, né? Foi um problema de dissonância cognitiva dentro do coisa. Tem uma situação de que tem um empresário que banca o Grêmio, está bancando o Grêmio, né? E ele fez uma live que acabou vazando, fez um vídeo. Eu não acredito nesse troço de vazamento. Quando tu fala uma coisa do jeito que tu fala, tu tá pouco preocupado se vai vazar ou não vai vazar. Tu tá torcendo que vaze, tá? Mas ali o camarada coloca o seguinte, de que ele aportou 60 milhões, depois aportou mais 40 milhões, e é tido no imaginário do clube e da própria torcida que esse camarada ajuda. Esse camarada não ajuda, e apenas o que ele faz é o seguinte, ele empresta dinheiro sem ter que passar no banco. Ele cobra uma taxa de juros diferente, mas quem ajuda faz o que o outro fez aqui do Marquespan, que pegou 160 milhões e foi lá e comprou os direitos de gestão da arena. Né? Deu. Acabou. E disse, não quero, é uma doação. O cidadão que falou no vídeo... Luiz Dias, Mandaca é meu vizinho, vou contar para ele que vocês não o querem. não é bem isso. Não é bem isso. Luiz, eu até quero. Eu até acho grupo. que ele seria um bom reforço para grupo. Mas o Grêmio tem outras prioridades nesse momento. Tem outras prioridades. E outra coisa, seria injusto com o Mandaca achar que ele vai ser a solução para o problema do Grêmio. Mas até, Luiz, apura se essa notícia é verdadeira, se ele vem mesmo. Até interessante tu nos informar aí. Tá? Podia apurar isso aí para nós. Tu é um cara de fé e é nosso internauta aí, talvez até o número 1, né? Tá sempre conosco. Então, assim, eu acho que seria injusto, porque o Grêmio, na circunstância em que se encontra... Beleza, dá uma olhada mesmo. O Grêmio, na circunstância em que se encontra, tá? Você trazer um jogador, né, em que você jogue em cima da cabeça... Em cima dele a responsabilidade. Por exemplo, nós temos um jogador aí que é o Arthur, e acho que está na iminência de sair.
vai sair do Grêmio, porque o Grêmio não tem condições talvez de sustentar agora, né? Mas o Grêmio me gasta uma fortuna no Nardoni e não tem dinheiro para trazer o Arthur. Isso é falta de planejamento. Tu que gosta de planejamento, tu deve estar mas eu iniciei falando, tremendo na base. O Grêmio levou 6 meses para se dar conta dos erros que cometeu. Que isso? Isso não existe em futebol, não existe isso. Certo? Então é o seguinte, talvez agora, com a parada da Copa, seja o momento, né? De o Grêmio repensar todas as suas estratégias, botar foco nas suas prioridades, né? E aqui eu faço um reparo, o Mandaca pode vir sim como reforço de grupo, mas não é ele que vai resolver os problemas. E é capaz de virar titular no momento. Com certeza. Poxa, acho que é um jogador de bom nível de jogar futebol. O Mandaca é box to box, que nós não temos. Agora eu quero dizer o seguinte, não é o Mandaca que vai sozinho resolver o problema do Grêmio. Junto com o meia? O problema do Grêmio tem outros problemas mais sérios. Por exemplo, nós não temos lateral direito, nós temos a iminência de um zagueiro sair, que é o... Aliás, nós temos a iminência de 2 saírem. Sair o lateral esquerdo, que vai ser reserva na volta do outro que se lesionou. Mas o Grêmio quer 10 milhões, ninguém vai pagar 10 milhões pelo... Talvez o que mais... E agora tem essa questão seguinte, a Juventus propôs um acordo que envolve o Vieri. Eu acho que está errado. O Vieri tem um preço estipulado de 15 milhões de dólares. E o Grêmio quer 20. E o Grêmio precisa vender para fazer dinheiro. Não vende por 20. Tá? Precisa vender para fazer dinheiro. E a questão do Arthur é saber o seguinte, qual é a proposta da Juventus? Sabe qual é a proposta da Juventus? A Juventus deve 10 milhões, 5 tem 10 milhões a receber, tem 5 milhões a receber pelo passe do Arthur, tá? E tem 5 para pagar para o Arthur. E o que a Juventus está fazendo? O Grêmio paga tudo aí, paga os 10 milhões e fica em conta. Não. Se a Juventus quer 5 milhões, o Grêmio não vai conseguir pagar o Arthur por 5 milhões. Ou melhor, tem que avaliar o seguinte. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou vender por 15, dos 15 vai entrar 10 líquido, eu vou pagar 5 para o Juventus e o Juventus fica devendo para o Arthur e acabou. Entendeu? Agora a torcida está achando o seguinte, que o Juventus vai fazer um acordo em que recebe os 5 pelo passe e o Grêmio se entende com o Arthur pela uma dívida da Juventus. Isso não é justo. Assim como não é justo o Arthur abrir mão do que ele tem a receber. E quem deve 5 milhões para o Arthur o que tem que fazer? A Juventus quer 5 milhões pelo Arthur? Que a gente não sabe qual é o preço. Tem mais essa, tá? Estão dizendo que é 5, mas não é. A Juventus quer 5 milhões pelo Arthur, receba os 5 do Grêmio e pague o Grêmio não tem nada a ver com isso. O Grêmio vai pagar 5 milhões. Mas 25 milhões pelo Arthur é barato. Eu não sei se é 25 milhões. Estão dizendo que é 5 milhões? 25 milhões de reais. Ah, de reais. Tá, então é 5 milhões de euros. Perfeito, é isso aí. 25 milhões, o Grêmio não contrata nem uma Mas então, aí é o seguinte. Milhões. Então vamos lá, são duas coisas separadas. Não tem que envolver o Vieri nesse problema do Arthur, tá? Que o Grêmio venda o Vieri, que é o zagueiro jovem, que muitos clubes já viram que ele é promissor, que ele tem possibilidade. Quanto que é pelo Vieri? 15 milhões de euros. Tá? E tem gente que está disposta a pagar isso, tá? Perfeito? Tem gente que quer pagar 15 milhões pelo Vieri, tá? Vende, e aí o seguinte, bom, agora vamos ver o Arthur. O Arthur nos interessa? Sim, nos interessa. Paga 5. Paga 5 e a Juventus que resolve o problema com o Arthur do que ela deve pro jogador. Nós não temos nada a ver com isso. O Luiz Dias, ouvi comentários que também há problemas políticos no Grêmio entre esquerda e direita. Claro que há. Eu vou um pouquinho mais além, Luiz Dias, tá? Diria o seguinte, o problema do Grêmio, da política do Grêmio, é que a política do Grêmio se misturou de uns tempos para cá com política partidária. Isso que ele quer falar. Nem tanto de esquerda nem de direita, porque a maioria que eu conheço é de direita. Infelizmente. A limite é de centro, não tem nem centro-esquerda, dá para dizer isso. Tem gente sim, mas os próceres não são de esquerda. Tá? E a questão toda é a seguinte, né? Esse cidadão que falou, que é o Celso Rigo, ele usa no vídeo dizendo o seguinte, que ele apresentou o Zuco, não sei o que o Zuco é a grande liderança. Futuro presidente do Brasil. Futuro presidente do governador do estado, presidente do Brasil, e que vai ajudar o Grêmio. Isso não pode acontecer. E se fosse com outro do PT, do Lula, do PSB, de quem quer que seja, de outro partido, também não pode acontecer.
Política futebolística é uma coisa e política partidária é outra. Não dá para misturar. Vamos chamar assim, é água e vinho, é água e azeite, não se mistura. Inclusive falou que não contrataria o Tite nem porque são vermelhos. Nem o Roger, porque são esquerdistas. São vermelhos. São esquerdistas. Ele diz que são esquerdistas. São esquerdistas, são de esquerda. Entendeu? Então não pode haver essa mistura, não tem nada a ver uma coisa com outra. Nada a ver uma coisa com outra, não se mistura. Mas esse é o problema do que o país virou, né? O ódio agora, o ódio está distribuído entre a esquerda e a direita, entendeu? Ou entre a direita e a esquerda. E com ódio não se faz política. Eu volto ao tema. Tu vê como as coisas são interessantes. Sempre. Não se faz política com ódio. Política não pressupõe e não tem como elemento participante o ódio. Política vou voltar a dizer a palavra de Aristóteles. Aliás, eu queria que o nosso programa, se com a permissão do Val, iniciasse com essa frase. Política é a arte do bem comum. Política tem que voltar ao bem comum. Ah, mas o que é o bem comum? O bem comum é aquilo que faz bem ao indivíduo, que não prejudica o interesse de outrem. É isto, entendeu? Se eu intervenho em direitos das pessoas e que acabam trazendo consequências negativas para os direitos dos outros, ou eu faço alguma coisa que intervém na condição de intervir nos direitos dos outros, não é bem comum. O bem comum é isso. Não é o bem individual, é o bem individual e o bem coletivo juntos. Isso é possível? Claro que é possível. Né? Claro que é possível. Agora nós vamos entrar numa ação de bem comum. Toda a sociedade brasileira torcendo para o Brasil. Não existe uma postagem sequer nas redes sociais onde não haja pelo menos 30%, 40% de comentários que misturem com política. Isto, exato. E mais grave ainda, com ódio. Política não pode ter ódio, gente. O ódio na política só faz o quê? O sectarismo, a divisão, né? Transforma o portador de ideias contrárias em inimigos e nós não podemos aceitar isso. Política não é para fazer inimizade. 4.300 curtidas. Tá? E quantos nós temos? Está lá em cima, 4.300 curtidas. Então significa dizer o seguinte, o nosso programa está a serviço do bem comum. Apesar das provocações, apesar das agressões, apesar das ofensas, e vamos deixar claro aqui, gente, nós estávamos tolerantes, né? Muito tolerantes com as agressões. Nós não toleramos mais agressões, inclusive em respeito aos nossos participantes que chegam aqui, independente das suas ideias, do que pensam, do que acham, mas que não usam do expediente do ódio nem da agressão para atacar o programa. Nós somos democratas e como democratas nós conseguimos conviver com a divergência das ideias. Agora, nós não somos tolerantes com os intolerantes, porque ao ser tolerantes com os intolerantes nós poderíamos ter o risco de ser governados e governados pelos intolerantes. Verdade, Paulinho, verdade. Estamos indo embora. E não se esqueçam que na quarta-feira nós estamos no YouTube e no Facebook com este mesmo programa. Tchau para vocês e até a próxima, se Deus quiser. Sem rodeios. Sem rodeios.